E a ideia, então, desses minutos hoje é falar sobre a origem dos elementos químicos. Esse é um tema que é muito antigo. Na história dos conhecimentos, a busca da origem dos elementos químicos vem desde a Antiguidade Clássica. Os gregos falavam nos 4 elementos, né? Ou seja, tudo na natureza deveria ser feito por 4 elementos diferentes: terra, água, ar e fogo, misturado em proporções diferentes. Assim é que os gregos viam a natureza. E um 5º elemento seria o elemento que compunha o céu. Bom, mas os elementos químicos, como todos já são conhecidos há bastante tempo, desde a Antiguidade Clássica, que a ideia da procura dos elementos começou lá com o bronze, com o ferro. Depois, à medida que a física e a química foram evoluindo, os elementos foram sendo catalogados, conhecidos com mais clareza. Mas a sua origem, a explicação da sua origem é nova. Faz muito pouco tempo que se sabe, muito pouco tempo em relação à história, que se sabe de onde que os elementos vieram. Curiosamente, se a gente pergunta para um químico, nem sempre os químicos sabem a resposta. Os químicos conhecem a tabela periódica, obviamente. Tem um engenheiro químico bem aqui na frente me olhando com uma cara meio irônica. 2. Porque a origem dos elementos químicos está nas estrelas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Ou seja, quero falar sobre as estrelas como a origem dos elementos, como as fábricas dos elementos químicos. E é disso que se trata, né? Todos os elementos químicos que compõem os nossos corpos, de que se compõem os nossos corpos em termos dos elementos, não em termos das moléculas. As moléculas são aquelas moléculas orgânicas bem complicadas. Em termos de elementos, os nossos corpos é o carbono, o nitrogênio, o oxigênio das moléculas orgânicas, o cálcio dos ossos, o ferro que dá a cor vermelha do sangue. Esses elementos químicos vieram de algum lugar. Eles já estavam aqui antes de nós. Depois que nós formos embora, eles vão continuar aqui. Mas antes, é preciso falar um pouco sobre a composição do universo. De que o universo é feito? Essa é a pergunta-chave. De que o universo é feito? A triste resposta: não se faz a menor ideia. 70% do conteúdo de massa mais energia do universo, massa mais energia, energia e massa é a mesma coisa, aquela equaçãozinha lá do Einstein, E igual a mc ao quadrado, explica que massa e energia se correspondem. Bom, 70% do conteúdo de massa mais energia do universo é a chamada energia escura, responsável pela aceleração da expansão do universo. O universo está se expandindo, isso se sabe desde os anos 1920, 20 e poucos, quando Edwin Hubble, aquele que deu o nome ao telescópio espacial, demonstrou que as galáxias estão se afastando entre si. Mas o que se descobriu há pouco tempo atrás, mais ou menos, um pouquinho menos de 20 anos, 1998, 99, é que essa expansão está se acelerando. Ou seja, para acelerar a expansão significa a presença de uma energia com um sinal contrário em relação à gravidade, que acelere a expansão. Isso corresponde a 70% do conteúdo de massa mais energia do universo, tem o nome de energia escura, onde o escuro aqui significa desconhecido. 25% do conteúdo total do universo é a chamada matéria escura fria. O que é isso? Bom, imagine um astrônomo tentando calcular a massa de uma galáxia. Tem 2 maneiras básicas de fazer isso. Primeiro, a galáxia se compõe basicamente de estrelas. A gente sabe que para uma estrela ter uma certa luminosidade é preciso ter uma certa massa. Então, medindo a luminosidade total, se pode estimar a massa total da galáxia. Beleza, chegou num número. Mas uma galáxia, imagine uma galáxia espiral, ela gira. Uma vez que ela gire, ela tem energia cinética. Usando os teoremas da mecânica, o teorema do Virial, uma vez que ela gire, tem uma certa energia cinética, medindo a velocidade de rotação, é possível estimar a massa por um argumento dinâmico, pela velocidade de rotação. Mesmo a galáxia que a gente mediu a luminosidade, vamos estimar a massa por um argumento dinâmico. O mesmo objeto tem que dar mais ou menos a mesma coisa. Tem para dizer, não, mas essas medidas todas têm incerteza, né? Tem uma margem de erro. Ok, tem mesmo. Não vamos brigar por causa de 10, 20%. Só que a massa dinâmica é tipicamente 100 vezes maior do que a massa luminosa. Tipicamente 100 vezes maior. Ou seja, 99% da massa de uma galáxia não emite luz nenhuma. A essa fração se chama matéria escura. Matéria escura fria. O frio tem outra conotação. A ideia da matéria escura é, a gente sabe que ela está lá, porque ela tem efeito gravitacional na energia cinética.
mas ela não emite luminosidade. Olha, somando aqui dá 95, né? 4% é hidrogênio e hélio gasosos difusos, 0,5% está na forma de estrelas, um pouquinho mais está na forma de neutrinos. E os elementos pesados, o que os astrônomos chamam de elementos pesados é tudo que não é hidrogênio e hélio. Toda a tabela periódica, tirando o hidrogênio e hélio, os astrônomos chamam de elementos pesados. Correspondem a apenas 0,03% do conteúdo total do universo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sei que tem alguém aí dizendo, pô, eu vou ligar para o PROCON. O cara falou que ia falar da origem dos elementos, ele vai falar sobre a origem de 0,03%. Mas tem uma explicação. Esses 0,03% são bem importantes. Aqui é aquele diagraminha de pizza, aqui é a mesma coisa que eu acabei de dizer, na forma de um diagrama de pizza, né? Energia escura, matéria escura, hidrogênio e hélio gasosos, e esse pedacinho que sobrou aqui, que na verdade é 1%, esse 1% se distribui dessa forma. Aqui estão os elementos pesados. Tem algumas coisas importantes feitas com esse 0,03%. Eu gosto dessa foto. A resolução não é boa, mas na internet vocês acham reproduções melhores. Essa é uma imagem do Hubble Ultra Deep Field. O telescópio espacial ficou 11,3 dias apontando para uma região escura do céu. Escura quer dizer 100 estrelas da nossa galáxia na linha divisada. Olhando lá para o fundo. Ficou integrando 11 dias e meio. Cada dia 24 horas, façam a conta, vê quantas horas dá isso. Dá umas 270 horas, mais ou menos. Essa fraçãozinha aqui é 1 sobre 13 milhões da área total do céu. Nessa fraçãozinha tem mais ou menos 10 mil galáxias. Essa luz que vocês estão vendo daqui, cada pontinho aqui é uma galáxia, não tem estrela nenhuma aqui. Cada pontinho aqui é uma galáxia. Esses bem fraquinhos, esse aqui que vocês mal estão vendo, outros maiores. A luz que está aparecendo aqui é das estrelas das respectivas galáxias, obviamente. Só que essas estrelas têm planetas. Até 20 anos atrás, planetas em torno de outras estrelas, o que tinha? Tinha Vulcano, tinha Tatooine, e ficava mais ou menos por aí. Era ficção científica. Agora não. Agora se sabe que existem planetas em praticamente todas as estrelas. A gente conhece muito poucos, mas já tem mais ou menos uns 3.500 catalogados. Quantos planetas será que tem aqui, hein? 10 mil galáxias. Cada galáxia tem aí, botando por baixo, 100 bilhões de estrelas. Cada estrela aí com talvez 5 a 10 planetas. Quantos planetas será que tem escondidos nessa foto? Opa! O que está atrás de cada um desses planetas é alguma... Isso aqui, essa imagem tem... eu quero ilustrar, isso aqui é diversidade biológica. Tem um planeta que a gente conhece bem. O que existe nos outros planetas? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Mas as mesmas condições que levaram à evolução da vida na Terra certamente existem em outros lugares. Então, esse 0,03% do conteúdo total do universo, aqui deveria ter uma foto da Terra, viu? Com aqui esses mistérios das versões do PowerPoint, sumiu a imagem da Terra, mas era só uma imagem da Terra. Eu estou querendo chamar a atenção disso, ou seja, esses 0,03% compõem os nossos corpos, compõem toda a diversidade biológica do nosso planeta, compõem o nosso próprio planeta em si. De que a Terra se compõe em termos de composição química? O chão que a gente pisa. Óxidos, silicatos, ferro, níquel. Óxidos e silicatos é o que domina a Terra. Óxidos e silicatos, se a gente pensar nos elementos químicos, é oxigênio, é silício, é carbono, enfim, hidrogênio, obviamente. E são esses os elementos que forneceram a evolução pré-biótica. Essa questão da origem dos elementos, da busca da origem dos elementos, não é uma questão que uma pessoa matou a charada, não. Esse é um projeto de mais de um século que os físicos e os astrofísicos têm trabalhado. Eu gosto muito desse trecho aqui.
esse cara aqui é um físico alemão. Ele recebeu o prêmio Nobel em 1967, 50 anos esse ano, né? E ele disse lá no discurso, quando ele recebeu o prêmio Nobel, lá na Suécia, ele disse: como foi possível, como tem sido possível para o Sol emitir luz e calor sem exaurir suas fontes, não somente durante os milhares de séculos que a raça humana existiu, mas também com um tempo enormemente maior, onde todos os seres vivos que necessitavam do Sol para sua nutrição se desenvolveram e floresceram. Ou seja, o que está atrás disso? A busca da energia, da fonte de energia do Sol. Isso é algo que, no começo do século XX, não era conhecido. A fonte de energia do Sol está conectada com a origem dos elementos químicos. A fonte de energia das estrelas, na verdade, está conectada com a origem dos elementos químicos. Lá, há mais ou menos um século atrás, um inglês chamado Arthur Eddington propôs, pela primeira vez, que a fusão nuclear, ou seja, o processo pelo qual núcleos atômicos se fundem e se transformam em núcleos mais pesados, que esse poderia ser o mecanismo de produção de energia das estrelas. Antes não se sabia. Tem uma discussão clássica da história da física entre dois ícones da física do começo do século XX. Ernest Rutherford, o cara que descobriu os núcleos atômicos, físico britânico, né? E Joseph John Thomson, Lord Kelvin, o cara das escalas de temperatura, especialista em termodinâmica, famosíssimo. O Kelvin achava que o Sol produzia sua energia encolhendo. Quando um corpo encolhe, ele converte energia potencial gravitacional em energia térmica, produz calor. Sabe-se a distância do Sol, fez as contas aí, ele fez as contas e disse, não, o Sol está encolhendo levemente, muitos pouquinhos. Esse processo converte energia potencial gravitacional em energia térmica. Então, em função da massa e da distância do Sol e da quantidade de energia que ele emite, o Sol não pode ter mais que 30 milhões de anos. Ok. O colega dele de universidade, Cambridge, na Inglaterra, Rutherford disse, mas eu sei calcular taxas de decaimento radioativo. Eu sei que essa rocha aqui, ela tem 100 milhões de anos. Como que o seu Sol tem 30 milhões de anos se essa rocha que eu tirei da Terra tem 100 milhões? Essa era uma discussão que estava rolando no começo do século XX. Então, a resposta começou a aparecer aqui. Será que não é fusão nuclear? Cecilia Payne, uma astrofísica famosa, em 1925 provou que as estrelas são compostas basicamente de hidrogênio e hélio. A maioria dos astrônomos da época não acreditava que as estrelas fossem compostas de hidrogênio e hélio. Acharam que fossem materiais mais densos. O próprio Bethe, no final dos anos 30, descreveu como que o hidrogênio pode se transformar em hélio e como que isso produz uma grande quantidade de energia. A gente já vai entrar nos detalhes. Mais tarde, já nos anos 50, um artigo famoso, publicado na literatura especializada, um casal aqui, B2FH por causa das iniciais, né? 4 pessoas, demonstraram as cadeias de nucleossíntese. Isso aqui é uma figura daquele artigo de 1957, 60 anos esse ano. Começa lá com hidrogênio, se funde, vira hélio, o hélio se funde entre si, vira carbono, o carbono mais um hélio vira oxigênio, o oxigênio com mais um hélio vira neônio, o neônio pode se produzir diferentes isótopos, o neônio 20, 21, 22, 23, por processos de captura de nêutrons. Ou seja, cadeias que começam sempre no hidrogênio e vão fabricando os outros elementos. Esse aí é um artigo clássico, um artigo de referência dessa área de pesquisa. E como é que se obtém as respostas para isso? Espectroscopia. Espectroscopia é uma técnica de medida de astronomia. Uma técnica muito, muito poderosa. Isso aqui é só um exemplo para exemplificar a ideia. Imagine uma fonte de... As duas lentes só estão aqui para transformar feixes divergentes em feixes paralelos. Esqueçam as lentes. Uma fonte luminosa, uma lâmpada incandescente daquelas antiguinhas. A luz passa pela fenda, passa por um prisma. No prisma, a difração, a troca de caminho da luz, varia com a cor. Essa é a velha experiência do Newton. Newton fez essa experiência no século XVII, com a cortina de casa, né?
tinha o sol na janela, fechou a cortina, deixou uma frestinha. Na frestinha da janela ele botou um prisma e viu que na parede do outro lado tinha um arco-íris se formando. Essa foi a primeira experiência de espectroscopia. E o que se obtém disso? A luz é decomposta nas suas cores. Quando isso é feito, não de forma de brincadeira como aqui, mas de uma forma mais técnica, é possível obter a composição química dos corpos celestes. No século XVII, Pascal, aquele filósofo francês, disse que um exemplo de conhecimento para sempre inatingível às pessoas seria a composição química das estrelas. Ele dizia, olha, as estrelas estão muito longe. Não dá para ir até a estrela, pegar uma colherinha de estrela, trazer para o laboratório e examinar para ver do que se trata. Então a composição química das estrelas vai ser sempre desconhecida. Hoje, com espectroscopia, a gente faz isso meio de brincadeira. Os meus alunos fazem isso de brincadeira, no laboratório. E a técnica é essa. Ou seja, se pega, não é mais uma lâmpadazinha, é um telescópio, que tem aqui, é o foco de um telescópio, que está apontado para uma estrela. Não é um prisma, é uma rede de difração, é algo mais sofisticado. Mas aqui, no final, a ideia é a mesma. A luz se espalha em seus comprimentos de onda e é possível examinar a composição química da fonte emissora. Aqui está aquela foto que a Sandra usou no anúncio desse seminário. Naquela foto eu estou aqui com o meu dedo apontando assim. Exatamente é isso. A camisa não é a mesma, mas o resto é... O que é esse espectro? Esse espectro, isso é o espectro do Sol. Essa é a luz do Sol decomposta em seus componentes. Só que, é claro, isso aqui está em fatias, em degraus, só para ficar mais fácil de ver. Para comparar com essa imagem aqui, com a imagem anterior, olha, aqui começa vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Para comparar com essa imagem aqui, a primeira faixinha do vermelho lá em cima, pega a segunda, cola do lado da primeira, pega a terceira, cola ao lado da segunda, a quarta do lado da terceira, assim sucessivamente. Vocês têm a mesma sequência, do vermelho até o violeta. O que dá para ver aqui? É que a luz não é contínua, ela é intercalada com essas barrinhas escuras aqui. Cada barrinha escura dessas mostra uma determinada transição química de um determinado componente que existe na atmosfera do Sol. Alguns muito intensos, essa ou aquela. Alguns muito fraquinhos, que provavelmente vocês nem estão vendo. Mas cada tracinho desses aqui mostra uma certa transição química de um certo componente, isótopo de um certo componente que existe na atmosfera do Sol. Ou seja, esse espectro é a impressão digital. Não existem duas estrelas idênticas, existem muito parecidas, mas não idênticas. Esse espectro é a impressão digital do Sol. E dá para fazer impressão digital de qualquer estrela que se queira. Um exemplo, isso aqui é a coroa solar, isso aqui é o Sol num eclipse, né? Isso aqui é o disco da Lua na frente do Sol, isso aqui é a coroa solar, uma luminosidade muito tênue que a borda externa do Sol produz, só é visível nos eclipses. E aqui está o espectro da coroa. Quando isso foi feito pela primeira vez em 1868, foi descoberto essa linha aqui que não batia com nada dos laboratórios. Era um novo elemento químico. Hélio. Hélio quer dizer sol em grego, né? E pela primeira vez foi descoberto um elemento químico fora da Terra, o hélio. Primeira e única vez, diga-se de passagem. Ok. Então, para entender essa questão da nucleossíntese, vamos começar bem no começo. Vamos começar com uma coisa que todo mundo conhece. O que todo mundo conhece aqui? As Três Marias, né? Todo mundo conhece as Três Marias. Ora, ali perto das Três Marias tem outros 3 pontinhos luminosos. A do meio não é uma estrela, é uma manchinha. Você vê com qualquer binóculo. É a nebulosa de Órion.
Nebulosa de Órion. Essa nebulosa de Órion é um berçário, é um lugar onde tem estrelas nascendo, se formando. Isso aqui é uma foto da nebulosa feita com um telescópio terrestre. E aqui, só essa regiãozinha aqui, uma imagem com um telescópio espacial. Esses pequenos glóbulos aqui são protoestrelas, são estrelas em formação. Ao sair daqui, não tentem procurar as Três Marias, gente. As Três Marias são uma constelação de verão. Elas não estão visíveis agora. Elas vão aparecer no final da noite, lá por outubro, mais ou menos. Setembro, outubro. Glóbulos, estrelinhas se formando. As estrelas formam assim. Um disco de poeira, uma protoestrela no meio. Eventualmente, as condições lá no núcleo dessa protoestrela, a pressão e a temperatura sobem até que se liga a fusão nuclear do núcleo. E a estrela acende, vamos dizer assim. E aí se transforma, ela varre o disco de poeira que tinha em torno, é varrido pela própria pressão de radiação da estrela, só ficam os grãos maiores. O que é um grão maior? Bom, a gente mora em cima de um. Ficam os planetas e asteroides, corpos um pouco maiores. A poeira mesmo vai embora. Essas aqui são imagens reais de estrelas. Uma protoestrela, uma estrela recém-nascida, com um disco de poeira ainda em volta. E aqui qualquer estrela, né? Eu gosto dessa imagem. Aqui são as Pleiades. Que aqui em São Paulo, o pessoal do interior chama de panelinha. Lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, minha avó chamava de os 7 cabritinhos. Todo mundo já viu, né? As Pleiades também são um objeto de verão. Não é uma constelação, isso é um asterismo. Fica na constelação do Touro, no verão. Então, essas estrelas são recém-nascidas e elas guardam em torno dela ainda os restos da nuvem que lhe deu origem. Parece um bebê e sua placenta. Então, como funcionam as estrelas? Como se dá a nucleossíntese? A estrela é um corpo, um equilíbrio muito complexo. De fora para dentro, a gravidade. Né? É um corpo com uma massa imensamente grande. A pressão de gravidade de fora para dentro é muito grande. E de dentro para fora, a pressão de radiação. Aqui no núcleo ocorre a fusão nuclear e a enorme pressão de radiação de dentro para fora. A gravidade de fora para dentro, a radiação de dentro para fora. Essa estrutura em equilíbrio é uma estrela. Esse equilíbrio nem sempre é estável, às vezes ele é menos estável do que, do que poderia ser. E a estrela pode variar em função disso. Ok, então como é que a estrela funciona? O núcleo da estrela funciona. Lá no núcleo, submetidos a pressões e temperaturas muito, muito grandes, o que acontece é isso. 2 prótons são esmagados, são colidos um contra o outro. Essa colisão, eles se colam, se formam uma partícula chamada deuteron. Sobra um neutrino, sobra um pósitron, um elétron de carga positiva, a radiação gama, energia, e ainda um neutrino. Neutrinos são partículas que têm da ordem do centésimo de milésimo da massa do elétron e não possuem carga elétrica. Eles são muito, muito difíceis de detectar. Eles foram propostos pela primeira vez por um físico italiano chamado Enrico Fermi, nos anos 30. Fermi era italiano. Era um nêutron pequenininho, em italiano, neutrino. O nome é neutrino. Aqui forma um deuteron. O deuteron cola com mais um próton, forma um hélio 3, 2 prótons, um nêutron, e mais energia. Depois, 2 partículas dessas colidem entre si, formam um hélio 4, que é estável, e liberam 2 prótons. Então, como é que a coisa acontece? Assim, ó. Assim fica mais fácil de ver. 2 prótons, deuteron, mais um próton, hélio 3. 2 prótons, deuteron, mais um próton, hélio 3. 2 hélio 3 formando um hélio 4. Então, o que a coisa
O que aconteceu? Como é que a gente começou? A gente começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Acabamos com o quê? 1, 2, 3, 4 prótons na forma, sendo que aqui esses dois com 2 nêutrons formam um núcleo de hélio e 2 prótons livres. Começamos com 6 prótons, acabamos com um núcleo de hélio e 2 prótons livres. Só que tem um resultado interessante. Se a gente somar as massas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, a massa de 6 prótons é um pouquinho maior do que a massa de um núcleo de hélio mais 2 prótons. Onde é que foi parar essa massa? Virou energia. Assim que é produzida energia no núcleo do Sol. De passagem, isso não acontece em todo o volume do Sol. Isso acontece no núcleo do Sol. Que tamanho tem o núcleo do Sol? O tamanho da Terra. Muito pequenininho. Só um miolinho do Sol que isso acontece. O balanço energético é o seguinte, ó. Só para colocar a coisa em número. Isso aqui é unidades de massa atômica, gente. O próton, ou seja, o núcleo de hidrogênio, tem 1,0078 unidades de massa atômica. Vezes 4 dá isso. O hélio, o núcleo de hélio, olha a diferença, ó. Aqui dá 4,031, aqui dá 4,002. A diferença é pouquinho, é 0,7% da massa total. Mas usando essa continha aqui, dá para ver que esse 0,7% equivale a uma certa quantidade razoável de energia. Isso aqui é milhões de eletronvolts. Poder colocar joules, poderia colocar calorias, qualquer unidade de energia. A gente sabe a luminosidade do Sol, a gente sabe a massa do Sol. Então, fazendo uma conversão que não é certa, não é 7% da massa total do Sol que vai se converter, mas dá para fazer uma continha muito simples aqui, usando matemática do ensino médio, e ver que só considerando a quantidade de energia que o Sol pode emitir e a sua luminosidade, a gente já tem um limite superior para a vida do Sol aqui. Esse limite superior está bem superestimado, porque aqui a gente estimou que 0,7% da massa total do Sol pudesse se converter em energia. É 0,7% da massa do núcleo do Sol. Mas isso aqui já demonstra que o Sol não é infinito. Ele um dia vai esgotar a sua fonte de energia. Uma outra possibilidade, o chamado ciclo CNO. Isso não ocorre em estrelas como o Sol. Ocorre em estrelas que têm pelo menos 40% a mais de massa que o Sol. Qual é a ideia? A ideia começa com um átomo de carbono. O núcleo de carbono é assim, ó. 6 prótons, 6 nêutrons. O carbono captura mais um próton, vira nitrogênio 13 e libera um pouco de energia. O nitrogênio 13 decai para carbono 13, liberando um pósitron e um neutrino. O carbono 13 captura mais um próton e vira nitrogênio 14. Libera energia. Captura mais um, vira oxigênio 15 e libera energia. O oxigênio 15 decai para nitrogênio 15, liberando um outro pósitron e mais um neutrino. O nitrogênio 15 captura mais um próton, volta a ser carbono 12 e se quebra, um pedaço dele vira um hélio 4. Qual é o balanço dessa história toda? O carbono que estava voltou a ser o que era. O carbono aqui funciona como catalisador na reação química. Isso não é uma reação química, é uma reação nuclear. A ideia é exatamente a mesma. Começamos com esse carbono, entrou o que mais? 1, 2, 3, 4 prótons. Entrou 4 prótons, um carbono já tinha. Aqueles 4 prótons sumiram, viraram um núcleo de hélio. O carbono ficou. Essa reação se chama ciclo CNO. Também é uma fonte de produção de energia em estrelas mais massivas que o Sol. Um caso bem curioso é o caso do que os astrônomos gostam de chamar de grupo LIBEB, lítio, berílio e boro. Lítio, berílio e boro não são fabricados nos núcleos das estrelas, eles são destruídos por essa reação aqui, ó.
Quando eu falo reação, eu nunca estou falando de reação química, gente, é tudo reação nuclear. O lítio 7 mais um próton se quebra em 2 núcleos de hélio. Então, de onde é que vem o lítio, o berílio e o boro que andam por aí, né? Nosso cérebro tem lítio, né? Nosso cérebro precisa de lítio para funcionar direito. Mas o lítio, apesar de ser um material leve, ele é muito pouco abundante. O lítio, o berílio e o boro tem muito pouco desses elementos na crosta da Terra, né? Eles, na verdade, eles são fabricados no meio interestelar, por colisões com as partículas do meio interestelar. Por isso que eles são muito menos abundantes que as demais partículas de massa, que os demais núcleos de massas atômicas similares. Tipicamente, eles são centenas de milhares a milhões de vezes menos abundantes que outros elementos de massas atômicas próximas deles, como carbono, nitrogênio, oxigênio. Porque eles são muito difíceis de fabricar. Essa coisinha aqui, a impressão que está com pouca bateria. Então, uma estrela como o Sol, qual vai ser o seu destino? É algo mais ou menos assim. Vou tomar um golinho de água, que minha garganta está arriando. Quando o Sol nasceu, tinha uma certa fração de hidrogênio e hélio no seu núcleo. À medida que a evolução foi transcorrendo, parte do hidrogênio vai se convertendo em hélio. Essa é mais ou menos a situação atual. O Sol tem 4,6 bilhões de anos. Vai chegar um momento que vai se esgotar o hidrogênio do núcleo. E o Sol vai ter uma configuração similar a essa. Uma casca externa, onde nada acontece, um envoltório onde está ocorrendo fusão nuclear, onde tem hidrogênio se transformando em hélio, e um miolinho de hélio inerte. Quando isso acontecer, a estrela vai chegar no final do seu ciclo evolutivo. Ela vai virar uma gigante. Isso aqui, esse é o destino do Sol. Aqui, em magenta, está o tamanho da órbita da Terra, para vocês terem uma ideia. O Sol, então, no final do seu ciclo evolutivo, vai inchar, de maneira a ocupar todo o volume do sistema solar interno, mais ou menos até a órbita da Terra. E lá no miolinho vai ter um núcleo de carbono inerte, de fora para dentro. Hidrogênio inerte, hélio fundindo, se transformando em carbono. 3 núcleos de hélio formam um de carbono, já vou falar disso. E uma casca de carbono inerte. Esse é o momento que alguém pergunta, mas e nós, quando isso acontecer, a gente vai para onde? Nós quem? A nossa tribo de macaco pelado, que está aqui há 200 mil anos, isso vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos. É sempre bom lembrar que há 1 bilhão de anos atrás, na Terra só existiam organismos unicelulares. Né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos de idade. Há 1 bi no passado, só existiam unicelulares. 600, 700 milhões de anos atrás, um pouquinho antes do período cambriano, é que começaram a aparecer as criaturas mais complexas. Depois houve a chamada explosão cambriana, que os paleontólogos gostam de falar, e a diversidade da vida cresceu exponencialmente. Ou seja, nesse futuro aí, provavelmente não é sequer para os mamíferos. Os mamíferos não existiam há 100 milhões de anos. Daqui a 100 milhões de anos no futuro, provavelmente eles não vão existir mais. Alguém vai ter que se preocupar com isso, mas certamente não vamos ser nós. Vai ser a nossa tribo de macacos pelados que vai ter que se preocupar com isso. Então, como é que as coisas terminam? Ora, eventualmente a estrela que tinha inchado, ela vai jogar para fora, vai ejetar a sua envoltória. Essa envoltória vai se transformar numa nebulosa planetária. Essa estrela aqui ejetou o seu envoltório externo, isso aqui é um esquema da mesma coisa, isso aqui é uma outra nebulosa planetária. Cuidado com o nome, esse nome nebulosa planetária é um nome infeliz, é um nome que saiu dos astrônomos do século XIX lá, que viam objetos redondinhos e meio difusos pelo telescópio, e diziam, puxa, esse negócio parece Urano e Netuno, parece um planetinha, não é uma nebulosa, mas é meio esférica, uma nebulosa que parece planeta, vamos chamar de nebulosa planetária, não tem nada a ver com planeta. Não se formam planetas daqui. Isso aqui é o final do ciclo de vida de uma estrela.
o nome acabou ficando. O nome acabou ficando. Elas são muito fotogênicas, produzem belas imagens. E as estrelas que têm, chamadas estrelas de massa intermediária, mais ou menos entre 80% e 8 vezes a massa do Sol, terminam seu ciclo evolutivo com essa carinha, como nebulosas planetárias. E lá no miolinho, o que sobra? Uma anã branca. Um objeto que tem mais ou menos o tamanho da Terra, da ordem do tamanho da Terra, era o antigo núcleo estelar, mais ou menos o tamanho da Terra, emitindo muito pouca energia, porque já exauriu suas fontes. E as supergigantes, as estrelas que têm pelo menos 10 vezes a massa do Sol. Ora, se uma estrela muito massiva tivesse onde está o Sol, no final do seu ciclo evolutivo, ela incha muito. Ela fica mais ou menos do tamanho da órbita de Júpiter. Imagine então uma imensa estrela com um volume igual ao volume circundado pela órbita de Júpiter. O que acontece nos núcleos dessas estrelas? Ora, o processo de fusão ocorre sempre produzindo os átomos cada vez mais pesados quanto mais para o centro. Por quê? Porque quanto mais para o centro, mais pressão e mais temperatura. Para fabricar hélio, no caso do núcleo do Sol, é preciso 15 milhões de graus, mais ou menos, que é a temperatura do núcleo do Sol. 15 milhões. O que acontece? Então, lá está sendo fabricado hélio. Para fabricar carbono, como é que fabrica carbono? 3 núcleos de hélio. Se vocês pegarem, o hélio tem massa atômica 4, número atômico 2, né? Multiplicar isso por 3 dá 12, 6, que é o carbono. 3 núcleos de hélio fabricam um núcleo de carbono. Isso acontece logo depois da fusão. Exaurido o hidrogênio, começa a fabricar hélio. Exaurido o hélio, começa a fabricar carbono. Junta carbono com mais um hélio, dá oxigênio. Oxigênio mais um hélio dá neônio. E assim sucessivamente até chegar no ferro. O ferro é inerte, esse processo para no ferro. Esse núcleo aqui, por razões bem óbvias, se chama de estrutura de casca de cebola. A fusão do hidrogênio fabrica hélio, só para a gente revisar o que falamos até agora. A fusão do hidrogênio fabrica hélio. O hélio fabrica carbono, oxigênio. O carbono, o oxigênio e o neônio fabricam todos os elementos até o silício. E no fim, a fusão do silício fabrica todos os elementos. Silício mais hélio e esses outros mais leves fabricam tudo até o 60. O elemento 60 é cobalto, né? Então, aqui, ou seja, nos interiores das estrelas, por esses processos de fusão de elementos cada vez mais pesados, são fabricados todos os elementos químicos do hélio até o cobalto, ferro, cobalto. Mas a tabela periódica vai além disso, né? Aí entram na jogada as supernovas, os 2 tipos de supernovas. Existem 2 tipos de estrelas chamadas supernovas, 2 tipos de fenômenos chamados supernovas. Tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, na verdade, tipo 1A, são sistemas binários onde uma delas transfere energia para a outra, transfere massa para outra. Uma estrela, essa aqui termina o seu ciclo evolutivo, ejeta uma nebulosa planetária, vira uma anã branca. Quando a companheira dela, menos massiva, que evolui mais lentamente, incha e começa a transferir massa, esse processo de transferência vai indo até que essa aqui vai crescendo, crescendo, engordando, engordando, até que, quando a anã branca ultrapassa um certo limite de massa, ela não aguenta o seu próprio peso e colapsa. E isso se chama limite de Chandrasekhar, tem um nome técnico. Quando a estrela colapsa, ela explode. Isso é uma detonação. Ou isso pode acontecer se a estrela já tiver muita massa, supernovas tipo 2. Se ela tiver muita massa por si só, o núcleo vai ficando cada vez mais denso, cada vez mais denso, cada vez mais denso, até que o núcleo dela sozinho passa o limite de Chandrasekhar, o núcleo cai dentro dele mesmo. Quando eu digo cai dentro dele mesmo, significa, em termos mais técnicos, que a pressão de gravidade, a pressão de fora para dentro, é tão grande que a energia de ligação que mantém a integridade dos núcleos atômicos não consegue suportar a pressão da gravidade. Então os próprios núcleos se esmagam.
e a estrela vira uma bola de nêutrons, vira uma estrela de nêutrons. Aí, aquela estrutura, o antigo núcleo estelar, que tinha o tamanho da Terra, mais ou menos a ordem de grandeza dos núcleos estelares, ela vira uma bola de nêutrons com mais ou menos o tamanho da Grande São Paulo. Algo em 10, 15 quilômetros de diâmetro. De raio, perdão. E vira uma estrela de nêutrons. Se tiver massa maior ainda, vira um buraco negro. Ora, esse processo, o processo de explosão de supernova, não importa se for tipo 1, tipo 2, produz estruturas brilhantes, tipo a nebulosa do Caranguejo. Essa é um remanescente de supernova, mas supernova que explodiu no ano de 1054, foi relatada por astrônomos chineses, e faz mais ou menos 1000 anos, agora ela tem essa cara. Mas esse tipo de explosão cria o ambiente necessário para fabricar os outros núcleos atômicos. Por que isso acontece? Ora, isso aqui é energia de ligação por núcleo. Um núcleo é um elemento do núcleo atômico. Então, quanto mais... Aqui está a massa atômica. Começa aqui, a massa atômica, o hélio tem massa atômica 4, o carbono é 12, e assim, o oxigênio é 16, assim sucessivamente. O urânio, por exemplo, aqui está o bismuto, urânio é 238, o elemento natural mais massivo que tem é o urânio 238, está aqui assim. Até o ferro, a energia de ligação vai crescendo, é preciso cada vez mais energia para manter o núcleo ligado. Depois do ferro para diante, não adianta mais tentar fundir núcleos, eles não fundem mais, simplesmente porque a energia começa a diminuir por núcleo. Para fabricar elementos mais pesados que o ferro, que o grupo do ferro, que inclui o cobalto, é preciso que um núcleo já pesado capture nêutrons. Para o núcleo capturar nêutrons, é preciso um ambiente em que exista uma grande copiosidade, uma montanha de nêutrons sobrando. Quando é que isso acontece? Durante a explosão de supernovas. Então, os elementos mais pesados, no caso do bismuto que está ali, por exemplo, até o urânio, são formados durante as explosões das supernovas. Só para ilustrar, como é que é fabricado o níquel? O ferro 56 captura um nêutron, vira ferro 57, mais um vira ferro 58, mais um vira o ferro 59, que decai no cobalto 59. Ferro 59 não é estável. O cobalto 59 captura mais um nêutron, vira o cobalto 60, que decai no níquel 60. Ou seja, por um processo de captura de 4 nêutrons, a gente começou no ferro 56 e terminamos no níquel. Fabricamos o níquel. Para que isso aconteça, é preciso ter grandes quantidades de nêutrons no ambiente e uma grande pressão, obviamente. Isso acontece durante as explosões de supernova. Perdão, os processos S acontecem imediatamente antes das explosões de supernova. S vem de slow, lento em inglês. O processo R, de rápido, acontece durante as explosões de supernova. O processo slow é na estrela pré-supernova. Esses processos, os processos S, permitem fabricar até o bismuto 209. Tem um esqueminha, está aqui, ó. Isso aqui é só uma animaçãozinha boba que mostra a sequência dos elementos, começando com ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, gadolínio, germânio, arsênio, selênio, bromo, criptônio, rubídio, estrôncio, eitébio ou ítrio, que eu nunca sei, ítrio e zircônio. Então, começamos com o ferro lá embaixo. O que acontece? Captura um nêutron, vira outro isótopo do ferro, mais um isótopo do ferro, emite um... Eu vou ter que usar isso aqui. Ó, isso aqui é emissão de um elétron, isso aqui é emissão de um pósitron, uma partícula com carga positiva. Então vejam que os distintos isótopos de cada elemento vão sendo fabricados por capturas de nêutrons e emissão de elétrons opostos. Eu não vou fazer isso rapidinho para a gente não tomar muito tempo, mas o processo vai indo assim sucessivamente. Assim são fabricados todos os elementos químicos por captura de nêutrons. Alguns isótopos, por exemplo, do germânio, do selênio, são formados exclusivamente pela captura rápida, que acontece nas explosões de supernovas. Outros são formados por captura de prótons, é o caso de alguns isótopos do níquel, do selênio, do criptônio, do estrôncio.
e alguns exclusivamente como aqueles isótopos do estronço ali em cima. Ou seja, é uma espécie de joguinho, uma espécie de um Tetris nuclear. Os prótons vão se acomodando nos núcleos que já existiam, de maneira que núcleos cada vez mais massivos vão sendo fabricados. E os bem massivos, os processos R, esses sim são formados durante as explosões. Em minutos eles são fabricados. É muito grande. E isso sim vai permitir a formação de estruturas estáveis cada vez mais pesadas. Esse diagraminha aqui é interessante porque ele mostra que, no geral, quanto mais leve é o elemento, mais abundante ele é. Isso aqui, esse eixo vertical, é o eixo de abundâncias. Cuidado, isso é logaritmo, hein? Quando passa de 4 para 5, multiplicou por 10 a abundância. De 5 para 6, multiplicou por 10 de novo. Isso aqui é o logaritmo da abundância. Então, como eu falava para vocês, de longe, hidrogênio é mais abundante, o hélio é mais ou menos 1/10 do hidrogênio. Logo depois vem oxigênio e carbono. São os elementos mais abundantes que tem. Depois, à medida que a massa atômica vai aumentando, no geral, vai diminuindo a abundância. Como eu falei para vocês, o grupo Libeb é um caso à parte, né? Lítio, berilo e boro tem pouca massa, mas são muito pouco abundantes. E acabamos aqui nos bem pesados, né? Urânio. Isso aqui é apenas para... Eu coloquei isso aqui simplesmente para a gente comparar as abundâncias dos elementos na Via Láctea, no Sol, na Terra e no corpo humano. Isso é a distribuição em fração de massa. Não é o número de átomos, é a massa. Vejam que o Sol e a Via Láctea, a massa da galáxia, ou a massa de uma estrela, é composta basicamente por hidrogênio e hélio. Então, as frações de massa do Sol e da galáxia são bem comparáveis. 73,9% da massa da nossa galáxia é hidrogênio. Claro, né? Por causa das estrelas. Aqui não está contabilizada a matéria escura, gente. É só a matéria visível. Se a gente somar isso aqui, 74 mais 24 já dá 98, né? Depois tem mais 1% que é oxigênio. E assim sucessivamente. O Sol é um pouquinho diferente. O Sol tem um pouquinho menos de hidrogênio e um pouquinho mais de hélio, porque o Sol não é uma estrela de primeira geração. Claro, né? Se fosse uma estrela de primeira geração, o Sol só teria hidrogênio e hélio. E o fato de nós estarmos aqui falando disso prova de que o Sol não é uma estrela de primeira geração. A composição química da nebulosa protosolar continha os elementos que compõem o nosso planeta, que compõem os nossos corpos. Não, certamente o Sol não é uma estrela de primeira geração. Por isso ele tem um pouquinho menos hidrogênio e mais dos outros. A Terra, o que domina a massa da Terra? Óxidos e silicatos, magnésio, ferro, tem uma grande quantidade de ferro na Terra, né? E o corpo humano, só de curiosidade. Quando eu fiz isso aqui, eu pensei, puxa, o cálcio é uma fração muito grande. Não é. O cálcio, é por causa dos ossos, né? O cálcio é 1,5% da massa dos nossos corpos. De longe, o que ganha? O oxigênio. Porque 2/3 da massa do nosso corpo são átomos de oxigênio. Por quê? Por causa da água, né? 2/3 do nosso corpo são moléculas de água. E a molécula de água, em termos de massa, é basicamente oxigênio. Quer dizer, se você for num laboratório, numa loja dessas que vendem produtos químicos, né? Acho que dá para comprar a massa de um corpo humano, é baratinho, né? Pega eu tenho 90 e poucos quilos. 60%, 65%, mais ou menos uns 60 quilos de oxigênio, 15 quilos de carbono, 8 quilos de hidrogênio. É barato. Então, qual é a ideia global? A origem do universo produziu basicamente hidrogênio, hélio e traços de alguns outros elementos, como lítio. Traços. O que domina é o hidrogênio e hélio. Formaram-se as primeiras estrelas. Essas estrelas evoluíram. Fabricaram os seus elementos químicos. Morreram de alguma maneira. O próprio processo de morte, a explosão de uma supernova, fabricou mais elementos químicos.
sobraram os remanescentes, como estrelas de nêutrons, buracos negros, anãs brancas. E uma parte do material foi jogado no meio interestelar, que, por sua vez, vai enriquecer a próxima geração de estrelas. Esse processo aqui é cíclico. À medida que as gerações de estrelas vão acontecendo, o meio interestelar vai se enriquecendo em elementos cada vez mais ricos. E as estrelas formadas a partir desse meio interestelar mais rico vão ser ricas nesses elementos químicos. E vão favorecer, então, a formação, talvez, de planetas rochosos, quem sabe. Para ilustrar, eu quero mostrar para vocês alguns resultados reais feitos pelo nosso grupo aqui. Isso aqui mostra... Abstraiam as cores não são importantes. Isso aqui mostra, basicamente, a abundância de nitrogênio contra a abundância de hélio. Quanto mais hélio, mais nitrogênio. Isso aí mostra que as estrelas mais ricas em hélio também são mais ricas em nitrogênio. O que isso está dizendo? Está dizendo que essas estrelas produzem mais desses dois elementos, tanto o hélio quanto o nitrogênio, fabricados em estrelas do mesmo tipo. Aqui está o mesmo que eu acabei de dizer. Aqui também abstraiam as cores, está uma comparação da abundância de oxigênio com a abundância de argônio. Veja que é uma correlação positiva. Quando cresce o oxigênio, cresce o argônio. O que essa figura mostra? Essa figura mostra que estrelas que se formaram de um meio interestelar, essas estrelas não fabricam oxigênio. O oxigênio já estava lá quando as estrelas se formaram. Então, estrelas formadas do meio interestelar mais pobre, num elemento também é mais pobre no outro. Enfim, são estudos de abundância química que a gente faz com nebulosas. Esse aqui é o mais interessante deles. Isso aqui fixe apenas nos vermelhos. Isso aqui é a distância ao centro da galáxia em quiloparsecs. Né? 1 quiloparsec são 3.260 anos-luz. O Sol está aqui, mais ou menos, no 8,5. O que essa figura está mostrando? Quanto mais perto do centro da galáxia, isso aqui é a abundância de oxigênio. Quanto mais perto do centro da galáxia, mais oxigênio tem. As estrelas têm mais oxigênio. Mais longe do centro da galáxia, as estrelas têm menos oxigênio. Por que isso? Porque mais perto do centro da galáxia, mais gerações de estrelas se sucederam. Mais gerações de estrelas se sucederam produzindo esses elementos. Mas o mais interessante de tudo é que os elementos que compõem os nossos corpos não são fabricados numa estrela da mesma natureza. O nosso corpo tem bastante ferro nos nossos corpos. O nosso sangue é vermelho por causa do átomo de ferro, né? O átomo de ferro é um átomo pesado. Ele é produzido em estrelas massivas, pré-supernovas. Aquela estrutura em casca de cebola que eu mostrei para vocês, lá de uma gigante vermelha que encheria todo o sistema solar até a órbita de Júpiter. Lá no seu núcleo elas estão fabricando ferro. Outros átomos mais leves, que também tem nos nossos corpos, como o nitrogênio, por exemplo, das moléculas orgânicas, são fabricados em estrelas como o Sol. Ou seja, a composição química dos nossos corpos é uma sopa vinda de estrelas diferentes, que se misturou no meio interestelar durante os 13,2 bilhões de anos da vida da nossa galáxia, produziu um meio interestelar rico, do qual o Sol se formou há 4,5 bilhões de anos atrás. A mesma coisa acontece verticalmente. Ó. Aqui tem, quem quiser contar conta, tem 2,5 milhões de pontinhos. Aqui é o plano do disco. Quanto mais longe a gente estiver do plano do disco, mais pobre, a escala de abundância está lá em cima, ó, mais pobre a gente está em elementos químicos. Na verdade, lá em abundância de ferro, mas poderia ser oxigênio. Quais são os problemas da moda nessa área que a gente está trabalhando? Estudar como é que varia o gradiente radial, ou seja, essa inclinação das abundâncias, no sentido de ser mais rico do centro da galáxia, mais pobre das bordas, como é que isso varia no tempo? Nas outras galáxias, como é que isso funciona? Quando a gente compara a evolução química com a evolução dinâmica, ou seja, a galáxia não é um corpo estático, a galáxia gira. Pior, ela não gira como um corpo rígido, ela gira como os planetas. A parte interna gira mais rápido que a parte externa, uma rotação
evolução kepleriana. É possível combinar a evolução dinâmica com a evolução química? Qual é a maneira de fazer isso? E o que está na moda? Qual é a natureza da matéria escura fria? Qual é a verdadeira natureza da energia escura? Essas perguntas não têm resposta ainda, as respostas estão sendo trabalhadas. A questão dos exoplanetas de tipo terrestre. Exoplanetas são planetas em torno de outras estrelas. Por uma questão da técnica de busca, é muito mais fácil achar planetas parecidos com Júpiter, gigantes gasosos, do que planetas pequenos como a Terra. Mas eles estão lá, já tem vários que foram encontrados, uma fração boa deles. Quantos exoplanetas do tipo terrestre existem na tal zona de habitabilidade das suas estrelas? O que é a zona de habitabilidade? É uma faixa de distâncias da estrela onde pode existir água na fase líquida. Se o planeta está muito perto da estrela, a água está na forma de vapor. Se está muito longe, a água está sólida. Numa certa faixa de distância da estrela, que vai depender da temperatura da estrela, obviamente, pode existir água na fase líquida na superfície. Por que se chama isso de zona de habitabilidade? Porque aqui na Terra a vida requer necessariamente água na fase líquida. Não existe vida sem água na fase líquida em algum momento do processo. O que tem lá? Esses são os problemas da moda. Para concluir, um raciocínio bem simples. Qual é a fração de estrelas que tem planeta? 100%. Esses são os resultados do satélite Kepler, um satélite que operou mais ou menos de 2009 a 2012, 2009 a 2012, 2012 a 2013. Aparentemente, todas as estrelas têm planetas. O número de planetas por estrela, da ordem da dezena. Quantas estrelas tem por galáxia? Da ordem das centenas de bilhões. Quantas galáxias existem no universo observável? Da ordem do trilhão, 1 a 2. Multiplica esses números todos. Dá 10 elevado a 24, né? Talvez tenham por aí 10 a 24 planetas. Não sei se sextilhão ou octilhão, não sei que nome tem isso, não faço ideia. Ou seja, o que tem lá? Essa é uma pergunta que ainda está a ser respondida. A conclusão simples é que a gente está no começo do começo das descobertas mais empolgantes da astronomia, que tem a ver com a compreensão da síntese dos elementos químicos e, consequentemente, da formação de planetas e do estudo dos planetas extrasolares. E é isso, gente. Só para concluir, eu quero deixar para vocês 3 sugestões de leitura. 3 livros. Esses livros estão disponíveis em PDF no site do nosso departamento, gratuitamente. Não precisa entrar com o número do cartão de crédito. Nesse lugar aqui, ó. E é isso, gente. Muito obrigado por me ouvirem. Agora eu quero ouvir vocês um pouquinho. Obrigado. Pessoal, temos espaço para algumas perguntas. Antes de observar o céu, ali atrás, eu vou levar o microfone para a gente poder gravar a pergunta também, tá? Só um minutinho. Boa noite. Me chamo Paulo. A minha dúvida é a seguinte: se o universo está se expandindo, como que as galáxias, por exemplo, de Andrômeda e a nossa, elas vão se chocar em algum momento? Daqui a alguns milhões de anos, elas não teriam que estar se afastando uma da outra? Não. A nossa galáxia está muito perto de Andrômeda. Ou seja, o movimento entre a nossa galáxia e Andrômeda é um movimento local. Interessante essa pergunta, porque ela dá a oportunidade de explicar como é que funciona a expansão do universo. A expansão do universo não significa que a Terra está se afastando do Sol. A expansão do universo não significa que a minha orelha direita está se afastando da orelha esquerda. Nessa escala de tempo, as forças que dominam a escala do meu corpo são forças
elétricas, né, que mantêm a estabilidade da estrutura molecular. No caso da Terra com o Sol, a força gravitacional. No caso do universo local, a Terra com Andrômeda, também a força gravitacional. A expansão do universo ela só varia em escalas cosmológicas, na escala das centenas de milhões de anos-luz. Daqui para Andrômeda são menos 2,5 milhões de anos-luz. Não existe expansão do universo nessa escala, é muito perto. Precisa ser 2 ordens de grandeza mais longe para a expansão do universo ser significativa. Boa noite, eu sou Nídia, professora aposentada de Química Orgânica. A minha pergunta é, e os elétrons? Como e quando eles se unem aos núcleos para formar os átomos? Não, os elétrons eles estão disponíveis, em vários daqueles processos que eu mostrei, liberava tanto elétrons quanto pósitrons. Os elétrons não participam do processo de nucleossíntese, por isso que eu não falei neles, mas no núcleo de uma estrela, obviamente, tem uma quantidade imensa de elétrons livres também. E eles, à medida que a temperatura do núcleo vai baixando, quando o núcleo vai saindo para a borda mais externa da estrela, os elétrons conseguem se acomodar em órbitas estáveis, mas eles não participam do processo de nucleossíntese. É como os neutrinos. Os neutrinos, a produção de neutrinos é copiosa. Os neutrinos são tão pequenos que eles atravessam a Terra. Agora são 8 e pouco. O oeste está nessa direção aqui. O Sol, essa hora, o Sol está mais ou menos, sei lá, uns 20, 30 graus abaixo do horizonte, né? Se eu botar minha mão assim, na direção do Sol, supondo, para simplificar, que a minha mão tenha 10 por 10 centímetros, tenha 100 centímetros quadrados, tem 1 trilhão de neutrinos atravessando a minha mão por segundo, emitidos pelo Sol. Ai, não bateu agora. Os neutrinos atravessam o planeta sem que a gente perceba. Eles estão lá em grande quantidade, assim como os elétrons e os prótons, simplesmente eles não participam do processo de nucleossíntese. Olá, meu nome é Renato. Eu tenho 2 perguntinhas, mas talvez eu vou ignorar uma delas. A principal era, a gente viu aquelas faixas pretas, né, no espectro da luz, né, decomposta do prisma, né? Eu gostaria que, se possível, você pudesse explicar um pouco mais por que tem essas faixas pretas lá, exatamente. Tá. Qual que é o processo que... Veja, aquilo é luz, não importa a cor, é luz. A luz são fótons com uma certa energia. Se acertaram? A luz, então, são fótons com uma certa energia. Bom, eventualmente, um determinado fóton com uma certa energia, portanto, uma determinada cor, ele tem exatamente a energia necessária para fazer um elétron pular de um certo nível para outro nível de um determinado átomo. Quando esse fóton é usado para fazer um elétron saltar de um nível para outro, ele não segue viagem, ele para ali. Então, aquela luz, aquela cor, você não está vendo. Então se chama linha de absorção, por isso que ela é escurinha. Linha de absorção, porque aquela energia daqueles átomos são absorvidas por uma determinada transição eletrônica, aí sim a gente está falando da coroa eletrônica, uma certa transição eletrônica que vale para um determinado átomo em particular, uma determinada transição num determinado átomo. Por isso é que eu falei que a composição química das estrelas pode ser determinada através das linhas de absorção, porque essas transições são únicas, são unívocas para cada transição, essas frequências são unívocas para cada transição atômica. Exatamente por isso. Era essa a sua pergunta? Quem? Boa noite, professor Roberto. Meu nome é Lilian e a minha questão é, dentro desse panorama de expansão do universo e possivelmente maiores distâncias entre galáxias, cada vez maior até não sabemos bem o quê, como vão ficar as questões da fabricação desses elementos químicos que dependem de uma morte estrelar para outros? Não tem. Não tem nada a ver, porque a expansão do universo se dá entre as galáxias. E a nucleossíntese, a fabricação dos elementos, é no interior das estrelas. Então, na escala interna das galáxias não existe expansão. O que domina, a força que domina aí é a força gravitacional que mantém a galáxia coesa. E naquele caso de a gente ter cada vez menos estrelas, continuam os elementos também a serem formados? Essa história de ter cada vez menos estrelas no céu não tem a ver com a expansão. Tem a ver com o fato de que o número de estrelas é muito grande, mas é finito. Para uma galáxia, para a nossa, o número de estrelas é muito grande, mas é finito.
E as estrelas têm um ciclo de vida que também é finito. Então, se você jogar para o futuro, mas é um futuro muito, muito distante, um futuro da ordem do 1 trilhão de anos, aí sim, as estrelas vão se esgotar, vão concluir o seu ciclo evolutivo, é verdade. Daí a gente está falando de uma escala de tempo muito, muito maior do que o tempo de evolução do Sol. O Sol está mais ou menos na sua meia-vida. O Sol tem combustível para mais uns 5,5 bilhões de anos. Ele já existe 4,5 bi. Boa noite. Em relação à formação dos elementos, as partículas fundamentais, os férmions, os bósons, qual seria o impacto do entendimento deles para entender esse processo? Porque só a visão do átomo em próton, em nêutron, acho que não é suficiente para entender esse processo, não? Sim, os férmions e os bósons já estavam lá. Para você falar da origem dos férmions e dos bósons, você tem que falar da origem do universo. Não é essa a ideia da aula de hoje. A origem dos férmions e dos bósons aconteceu antes, aconteceu quando o próprio universo se formou. A gente já partiu do pressuposto que existiam átomos de hidrogênio. A última pergunta aqui, o livro, filho. Ali, a última pergunta. Daqui. Aqui tem mais uma. Desculpa. Desistiram de uma, então, livrinho o hélio e o hidrogênio, que ainda estão dispersos, né, no universo, eles têm condições de se, pelo meio gravitacional ainda existente, embora mais fraco, de formarem outras galáxias? Não, outras galáxias não. Pode formar outras estrelas galáxia. Outras galáxias não. O processo de formação das chamadas grandes estruturas, ou seja, das galáxias, ocorreu lá no universo primitivo. E quando a gente olha agora com telescópios muito potentes, sabe que a velocidade da luz é constante, então quanto mais distante está o objeto, mais antigo ele é, né? Já que a velocidade da luz é constante. Então, se a gente olha para objetos muito, muito remotos, muito, muito distantes, a gente está vendo mais próximo da sua origem, da sua formação. E lá, então, a gente consegue ver, muito distantes, galáxias ainda em formação, mas isso lá no limite observacional com grandes telescópios. Se a gente pensar aqui no chamado universo local, não existe mais formação de galáxias. As galáxias estão já formadas. Só no universo primitivo é que se formaram as galáxias. Simplesmente porque não existem grandes quantidades de matéria aqui no universo local para formar galáxias. Isso já aconteceu. Não tem como continuar aconteceu. O que continua a acontecer é formar estrelas. Isso sim. Na nossa galáxia, falei para vocês das Pleiades, da panelinha. As Pleiades são estrelas que se formaram depois dos dinossauros terem sumido. Umas poucas dezenas de milhões de anos que as Pleiades se formaram. Então as Pleiades são estrelas bebês. Isso continua acontecendo. Pessoal, eu vou fechar a sessão de perguntas para o professor Roberto, que a gente tem que dar continuidade ao nosso programa, mas não guardem as dúvidas para vocês. Depois a gente vai ter uma sessão de observação. Eu vou continuar com vocês por um bom tempo ainda, então vocês podem perguntar para mim ou para os meninos que estão trabalhando nos telescópios, tá bom? Obrigada, professor Roberto. Acho que a gente pode agradecer de novo. Obrigado.